Olá, meus irmãos, na terça-feira de carnaval, então nós vamos hoje meditar um assunto todo especial, que é preciso estar sempre relembrando, né, suas bases históricas e a relação que existe entre o carnaval e o cristianismo. Mas afinal de contas, existe relação entre carnaval e o cristianismo? Essa é a pergunta que fazemos. Então, vários autores explicam que o nome carnaval, a partir então da palavra latina carnevale, isto é, adeus carne ou despedida da carne, significa que nesta festa o consumo de carne era considerado lícito pela última vez, antes dos dias do jejum quaresmal. Então, outros estudiosos recorrem à expressão carnem levare, ou seja, suspender ou retirar a carne. Então, o Papa São Gregório Magno teria dado então ao último domingo antes da quaresma, né, o domingo, né, na 50ª, né, o título de Dominica et Carnes Levandas, o que teria gerado então carnaval ou carnaval. Já um grupo de etimologistas apela para as origens pagãs dessa festividade. Entre os gregos e os romanos, costumava-se então fazer um cortejo com uma nave, né, dedicado ao deus Dionísio ou o Bacon, né? Então, o deus do vinho, né? Festa que chamavam em latim de curris navalis, cujo significado em português é nave carruagem, de onde teria vindo a forma carnavale. Não é fácil saber então aí a real origem do nome, né? Em todo caso, tá essas três possibilidades históricas. Bom, o carnaval surgiu antes do cristianismo. As mais antigas notícias do que hoje chamamos de carnaval datam, como se crê, então no século VI antes de Cristo na Grécia. Há pinturas gregas em vasos com figuras mascaradas desfilando em procissão ao som de música em honra ao deus Dionísio, o deus Bacon, com fantasias e alegorias certamente anteriores à era cristã. Outras festividades semelhantes aconteciam na entrada do novo ano civil, ou seja, no mês de janeiro, ou pela aproximação da primavera na despedida do inverno. Então eram festas religiosas dentro da concepção pagã e da mitologia, cuja intenção era de, com esses ritos, expiar as faltas cometidas no inverno ou no ano anterior e pedir, né, aos deuses a fecundidade da terra e a prosperidade para a primavera e o ano novo. Então, para exprimir o cancelamento das culpas passadas, por exemplo, encenava-se a morte de um boneco, o qual, depois de haver feito o seu testamento, né, e um transporte fúnebre, era queimado ou destruído. Em alguns lugares havia então a confissão pública dos vícios. Bom, as denúncias das culpas muitas vezes tornava-se algo teatral, como o cômico Arlequim, né, que antes de ser entregue à morte confessava os seus pecados e os alheios. Bom, as festividades carnavalescas, tudo isso parece ter gerado abusos, estimulado com o uso de máscaras, fantasias, cortejos, peças de teatro, entre outros. Então, as religiões ditas de mistérios provenientes do Oriente, muito difusas no Império Romano, concorreram para o fomento das festividades carnavalescas. Então, estas tomaram o nome de pompas bacanais ou saturnais ou ainda lupercais. Com essas demonstrações de, abre aspas, alegrias, né, fecha aspas, tornaram-se subversivas da ordem pública. Então, o Senado romano no século II a.C. resolveu combater os bacanais e os seus adeptos foram acusados de graves ofensas contra a moralidade e contra o Estado. Então, essas festividades populares podiam ser então no dia 25 de dezembro, dia que os pagãos celebravam a Mitra, o Sol Invicto,
ou no dia 1º de janeiro, né, começo do novo ano, entre outras datas religiosas pagãs. Bom, transformar o carnaval com princípios do evangelho. Quando o cristianismo surgiu, já encontrou esses costumes pagãos com o evangelho, a difusão do evangelho, né? E o evangelho, nós sabemos, não é contra as demonstrações de alegria, desde que não se tornem pecaminosas. Não é verdade? Os missionários, em vez de se oporem formalmente ao carnaval, procuraram cristianizá-lo, no sentido de depurá-lo das práticas supersticiosas e do mitológico. Aos poucos, as festas pagãs foram sendo substituídas por solenidades do cristianismo, como o Natal, a Epifania do Senhor ou a Purificação de Maria, dia da festa da Candelária. Em vez dos mitos pagãos celebrados pelo 25 de dezembro, 6 de janeiro e 2 de fevereiro. Então foram se transformando, na verdade, em festas cristãs. Por fim, as autoridades da igreja parecem ter conseguido restringir a celebração oficial do carnaval aos 3 dias que precedem a quarta-feira de cinzas. Portanto, a igreja não instituiu essa festa. Ela teve, porém, de reconhecê-la como fenômeno existente. Para isso, procurou subordiná-la aos princípios do Evangelho. A igreja procurou também incentivar os retiros espirituais e a adoração das 40 horas nos dias anteriores à quarta-feira de cinzas. Sobretudo, fortaleceu a quaresma. Um grande abraço a todos, muito obrigado. Para mais aí um dia, vamos fortalecer, já iniciando a nossa quaresma daqui a pouquinho. Então vamos fortalecer nosso espírito de oração, de retiro, de penitência, não é verdade? Vamos fazer aí jejuns, orações, não é verdade? E entrar nesse clima de contrição, de conversão. Então, esse tempo favorável. Grande abraço, muito obrigado, curte e compartilhe.